extremamente apurada, né? Vai ter que fazer uso de macros, programação dentro da própria planilha, mas você vai usar um conjunto de fórmulas, umas variáveiszinhas, e vai aplicar até, de repente, os próprios conceitos como TIR e VPL dentro da própria planilha. E vocês podem calcular tudo lá dentro. TIR, VPL, payback, tudo isso vocês podem apurar dentro da própria planilha do Excel, dentro das informações que vocês coletarem, entendeu? Entendi. Ficou claro para todo mundo, gente? Por mim tá tranquilo. Ficou. Ah, Obrigado, professor. nada. Mas assim, só para já deixar esse caminho aí pronto para vocês, tá? Obrigado pelo joinha, porque a galera está no sinal aí. A Maura Alice, obrigado pelo joinha que você deu. Depois, qualquer coisa, a galera também, por favor, sinalize. Bom, uma outra coisa que eu quero falar com vocês eu já falei da questão de pessoal, já falei da questão desse dimensionamento. Eu vou falar um pouquinho como vocês têm que falar sobre o processo de serviço de vocês, tá? É importante que vocês descrevam no negócio como é que se faz esse trabalho de vocês, como é que acontece, desde o momento que ele entra até a sua saída, independente de ser um produto, um serviço, ou vocês venderem um produto, vocês produzirem alguma coisa, ou vocês venderem um serviço, existe um fluxo, um input e um output disso. E vocês precisam explicar como é que isso funciona, tá? É importante que vocês organizem esse pensamento de vocês. O que eu tive a ideia de escrever essa ideia? Eu coloquei até aqui, processo, se vocês olharem depois lá no fórum, eu coloquei assim, processo de produção ou prestação de serviço, né? Aí eu escrevi o seguinte, após entendidas as informações referentes a arranjo, bem como do layout, no caso que eu que arranjo e layout é a mesma coisa, depois eu edito isso aqui para corrigir, vocês devem descrever como se dará a prestação de serviço ou a comercialização desses itens. Então, eu deixei aqui embaixo uma dicasinha de como o cliente, por exemplo, vai chegar ao serviço de vocês. No caso aqui é um estacionamento, tá? Então, um estacionamento vertical. Então, vocês vão ver como é que funciona esse processo de produção ou a prestação de serviço. Para que vocês fazem isso? Vocês não montaram um layout? Vocês não montaram dimensionamento de pessoal? Vocês não montaram, não calcularam a capacidade produtiva? Vocês têm que dizer como é que ele funciona. Não adianta, vocês têm que ter um fluxo de processo. Mas aí o meu negócio é só serviço. Tem documento, gente. Serviço gera papel. Serviço gera demanda, gera contrato, gera informação técnica. Vocês têm fluxo documental dentro do processo. Nós, na faculdade, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo com vocês vai gerar uma série de documentos, especialmente, logicamente, a minha própria aula gravada, que agora eu estou chique, né? Não tenho mais que ficar fazendo aula de backup. Eu posso gravar diretamente com vocês agora via Zoom. Eu estou me sentindo assim, o rei da cocada preta hoje, o best the best, entendeu? Então, assim, para que vocês depois possam estar olhando isso e até vocês mesmos verificarem aquilo que vocês, de repente, ficaram de dúvida para poder estar suscitando ao longo da aula aqui, tá? Então, eu preciso que vocês atentem a essas informações, porque quando vocês escrevem, por exemplo, dentro do layout, né, vocês têm um fluxo de entrada e saída. Esse produto entra e sai, o serviço entra e sai. A atividade, ela existe dentro do negócio e vocês têm que descrever isso. Então, atentem para esses pequenos detalhes quando vocês forem compor o trabalho de vocês. A escrita de vocês é necessária, é importante para que vocês possam, quem ler o seu trabalho e quem ler o seu plano de negócio, entende exatamente, vai entender exatamente aquilo que você está vendendo. Desde a forma como você concebeu o produto, por que você concebeu, em termos de função do próprio plano de marketing, da atividade de planejamento de marketing, por que você colocou essa precificação de serviço, que público que você atende, qual é o volume de serviço que você pode suportar, tá? Qual é o valor que você vai colocar sobre isso. Isso tudo vocês vão ter. Isso tudo é base, por exemplo, para a informação financeira lá na frente, para vocês poderem estar fazendo faturamento. E então, vocês têm a informação de faturamento, a informação de geração de receita, o enquadramento tributário da empresa. Enfim, tem muitas informações nesse sentido aí que vocês vão precisar e que agora realmente a gente está tentando fechar para que vocês possam colocar isso de maneira coerente
dentro da estrutura do negócio de vocês, tá? Mas isso não quer dizer, e não vou ignorar, tá? A informação de que vocês precisam fazer boas fundamentações. O trabalho de vocês tem que ser bem embasado em termos de fundamentação teórica. Então, para isso, o orientador de vocês, ele já deve ter sugerido tópicos que devam compor a fundamentação do trabalho de vocês, o qual vocês devem ter escrito e provavelmente ele já deve ter corrigido. E agora eu preciso que ele sente junto com vocês na concepção do sumário, na concepção da ideia, para que eles possam escrever alguma coisa. Qualquer dificuldade, professor, o professor falou que dentro dessa questão do sumário executivo tinha que colocar isso aqui. Verifique a qualidade, a validade dessa informação para vocês. Se ele sugeriu, ele disse que aquela informação ali complementa com o pensamento de um fundo de tal, amarra isso no texto. Não é crime você fazer citação dentro do plano de negócios. Muito pelo contrário, isso é um trabalho acadêmico. Quanto mais vocês tiverem em termos de informação, melhor. Não ignorem a orientação dele, mas, por favor, foquem o trabalho com eles, porque a gente vai poder dar foco para outras dúvidas que vocês têm inerente à construção do trabalho. Não tem que ficar revisando a parte de fundamentação. Eu vou dar foco para a coisa ficar certa. Entendeu? Olha, isso aqui, professor, eu vi a parte financeira. Camarada, eu vou faturar muito menos do que eu vou estar gastando, do que eu vou estar gastando. Não tem lógica. Então, alguma coisa está errada. Ou você provisionou alguma coisa mal, especialmente a política de preço. Será que você fez uma marcação de preço legal? Você usou uma técnica correta? Eu deixei o uso do markup para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, eu tenho um videozinho lá no meu YouTube do vídeo do próprio pessoal do planejamento financeiro e controladoria. Eu deixei dica de uso de markup. Qualquer coisa eu compartilho o vídeo para vocês, se vocês quiserem entender como é que funciona a figura da marcação de preço. Eu fiz um vídeo e também e peguei um vídeo mesmo mais editado, mais chique, vamos pensar assim, né? Editadinho, bonitinho, com essas informações. Eu não me incomodo de forma nenhuma em socializar isso para vocês verem se vocês, de repente, nesse momento, quando vocês forem ver uma questão de preço, por exemplo, que impacta diretamente na sua receita, se vocês estão fazendo faturamento, o cálculo de preço correto, precificação de maneira correta. Produtos e serviços têm que ser precificados de maneira correta para que ele tenha margem de lucro, cubra imposto gere receita, gere lucro, pague os impostos e vocês paguem os custos do produto que você comprou, ou paguem os custos da produção, ou da geração do serviço, enfim. Vocês têm que ter isso em mente para vocês poderem estar oferecendo serviço para a pessoa. Então, é muito importante esse envolvimento e essa participação de vocês aí. E eu acho que esse espaço é muito importante é válido, né? Para que vocês possam estar buscando caminhos, buscando luz aí. A gente está aqui para poder estar fazendo isso mesmo. Eu quero ouvir, se possível, todo mundo com as dificuldades que tem. Então, se a gente não fizer dessa forma, ninguém vai andar. E eu quero que todo mundo ande, eu quero que todo mundo corra com o trabalho, eu quero que todo mundo acelere o processo para todo mundo ficar loucamente desesperado, mas insanamente feliz quando vocês terminarem essa novela. Entendeu? Então, assim, e não é mexicana, não tem capítulo posterior, não tem historinha triste, não quero ninguém com esse sofrimento aí, e nem eu quero ficar carregando alunos de dependência, sei lá, ou qualquer outro termo, eu não lembro. Fale, Gabi. Licença. Eu queria saber se tem algum problema se no meu referencial teórico, ao longo do meu trabalho, eu usar muitas citações do mesmo escritor. Por exemplo, muitas citações de Kotler, por exemplo. Você se tem algum Kotler que fala sobre marketing, né? O Kotler basicamente está falando sobre figura de marketing, diz em termos de pesquisa de mercado ou de uma maneira ampla dentro do seu trabalho? Não, isso, de uma maneira ampla dentro do trabalho, entendeu? Se eu usar, por exemplo, muitas citações dele, tem alguma restrição ou eu tenho que mesclar? Bom, o que acontece, Gabi, quando você faz um trabalho, explicar isso para vocês também é importante, é uma dúvida até pode ser de outras pessoas também, é legal você ter suscitado isso. Quando a gente faz um trabalho acadêmico, ele tem uma característica de poder você ter visões
do mesmo assunto ou da mesma informação com uma ótica diferente, tá? Entendi. E aí seria legal, dependendo, conforme for... Espera um minuto. Eu tô... Perdão. Não é corona não, tá, gente? Só para deixar registrado, tá? Apesar de eu trabalhar em hospital, eu não estou com problema de Covid, pelo menos até agora, que eu saiba, né? Eu sugiro que você realmente só pense, talvez, em fazer uns ajustes, porque, por exemplo, pegar um outro pensador dentro da figura do marketing a respeito daquele tema. Porque, por exemplo, tem um assunto que você vai falar no marketing que é sobre a pesquisa de mercado. E aí o Kotler dá uma opinião sobre aquilo ali, sobre a relevância daquilo ali, sobre um determinado aspecto. E aí, por exemplo, o Cobra, que pode estar falando de marketing, salvo me engano, Cobra fala de marketing, né? Eu não dou aula de marketing, então eu fico boiando. E faz 200 anos que eu não estudo marketing. Então, assim, né? Você pode pegar a ideia dele e falar, olha, por outro lado, o camarada, o fulano de tal, ele concorda em parte com a percepção do Kotler, mas agrega isso, isso, isso. Então, você entende que a pesquisa de mercado ela é válida e, porém, ela pode ser melhor trabalhada, ela pode ser melhor ampliada. A difusão de pensamentos ou o volume de informações que você tem no trabalho, Gabi, a riqueza da referência, faz, especificamente sobre um determinado ponto, que é um assunto extremamente batido, é legal porque mostra para quem está lendo o seu trabalho que você fez uma pesquisa mais aprofundada ou, pelo menos, você buscou outras fontes para poder embasar o teu trabalho, tá? Entendi. E, aproveitando a tua esteira aí, do que você está falando, eu já sugeri a vocês que vocês evitem citações de citações. Vou repetir a mesma história que eu falei na aula passada. Não vai dentro do artigo e pega você pegou uma citação de Kotler dentro do artigo que eu, Barbosa, escrevi. Aí você vai colocar lá, Barbosa citou a Apu de Kotler. No caso, eu fiz Kotler era Apu de Barbosa. Eu sempre invento a posição do negócio. Só quando eu escrevo que eu lembro. Agora falando... Mas o Apu, a citação de citação. Tá? Eu escrevi uma citação do autor, você foi lá e copiou a minha citação e usou o tal do Apud, que usou esse artifício do Apud. Não é um problema você não usar o Apud, tá? Mas eu sugiro que não use. Evite, vá direto à fonte do trabalho original que você encontrou que o camarada escreveu. Eu acho que é mais válido, é mais rico e valoriza. Agora, existem citações, onde você tem que fazer citações, porque, por exemplo, o cara nunca mais vai escrever esse livro, ou nunca mais você vai achar esse livro, ou então você nunca mais, ou esse cara nunca atualizou nada, não tem uma coisa que você vai estar fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, mas você quer fazer uma citação de Charles Darwin, que falou sobre teoria da evolução de espécies, tá? O cara escreveu esse livro em 1000 alguma coisa com Guaraná de rolha. Se bobear, o Guaraná nem existia ainda. Então, ele escreveu aquele livro e alguém pegou dentro do conceito do livro dele, na fonte histórica, que pegou lá na biblioteca, não sei, da universidade, não sei da onde, ele pegou um estudo desse cara e citou. Lógico que você vai fazer uma citação de citação, porque você não vai encontrar esse livro nem em formato digital, às vezes. Né? Apesar que a teoria da evolução das espécies, ela existe. Eu comprei, inclusive, uma versão nova do livro para eu poder estar lendo. Tá? Coisa de gente maluca, né? Eu sou administrador, por que eu vou ficar estudando ciência? Né? Mas eu gosto desse conceito da evolução darwiniana, então eu acho interessante. Eu acabei comprando. Então, tem uma referência. Mas quando você não encontra, você faz a citação de citação. Caso você tenha uma fonte que você possa beber água fresca e limpa, direto nela, recorra a ela. Tá? E aproveite, explore isso. Por quê? 2 motivos, Gabi. Você enriquece seu trabalho tecnicamente e você consegue também, além de você abrir uma discussão sobre a sua visão da leitura que você teve, você também incrementa textualmente seu trabalho, vai dando um upzinho. Porque todo mundo fala assim, eu tenho muita dificuldade de escrever sobre fazer uma determinada coisa. Mas você buscou, no caso como você buscou 2 autores diferentes ou 3 autores diferentes. Se você pega 3 ideias diferentes sobre o mesmo assunto, permite que você consiga fazer uma pesquisa mais aprofundada e abrir uma discussão. Então, você mesmo começa a escrever. Olha, o que o camarada falou foi isso, aquilo outro. Não é encher linguiça, né?
Mas abre, assim, a possibilidade, né? Exatamente. Eu não estou colocando técnicas para encher linguiça, tá? Eu estou colocando técnicas que você consiga agregar valor à informação do seu trabalho, tá? Sim, entendi. Entendido? Mais alguém com alguma dúvida, gente? Silêncio total. Cri, 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 cri.